Fajanda Murta, freguesia do Faial, em Santana. A pacata localidade assistiu desde sempre a movimentos migratórios. Fajanda Murta era um sítio muito remoto, era uma localidade muito pacata, uma localidade onde era difícil viver cá. Essencialmente as pessoas tinham muitas dificuldades por tudo e mais alguma coisa. Ficavam longe de tudo, viviam essencialmente do campo e então as pessoas tinham essa necessidade e tiveram essa necessidade de ir para o exterior e tentar buscar uma vida melhor e um futuro melhor. Essencialmente iam para o Brasil, porque depois também os familiares iam chamando, essencialmente vivia-se melhor, mas não era uma terra que proporcionasse grandes sonhos, grandes futuros. A Venezuela sim, era um país economicamente com uma projeção maior, onde as pessoas a nível do negócio, as pessoas que quisessem estabelecer um negócio lá e que tivessem vontade em trabalhar, sim, conseguiam se ingrar na vida e conseguiam ter um sucesso maior. ¿Quieren un vinito? Sí, cómo no, cómo no, cómo no, cómo no. O primo de Ricardo, Anacleto Teixeira de Freitas, partiu para a Venezuela em 1961. Princípio da década do ano 60, me levaram para a Venezuela com 6 anos, com o propósito de, primeiro, conhecer o meu papá, meu pai. Minha mãe ficou grávida quando ele emigrou. Nesse momento, fomos para a Venezuela, eu, com o passaporte da minha mãe. Era um passaporte em comum. Se viajas com o teu menor filho, outros menores filhos, mas crianças até certa altura, o passaporte era um só. E assim começou a nossa história. Despedimos-nos no Funchal, eu tinha 6 anos, no cais. O barco ficava um pouco mais distante, porque ali não podia aparcar bem. Íamos em lanchinha e depois dali agarrávamos a escada do barco e entrávamos nele. É a pequena lembrança que eu tenho. Outra pequena lembrança é que aqui nós passávamos fominha, tínhamos muita batata, mas coisas boas não havia. E pronto, o barco era italiano e tinha muita massa. E ainda me lembro também daquela massinha que eles tinham. O último de 5 filhos conheceu o pai 6 anos depois de ter nascido. A vida no país de acolhimento não era fácil. Nós chegamos, o meu pai veio me dar um abraço e é a primeira vez que eu vi o meu pai. E quando ele me dá um abraço, eu sou teu pai. No dia seguinte, eu procuro a minha mãe por todos os lados, não encontro a minha mãe e vejo a minha mãe dormindo com um homem. E vou com o cabo da vassoura para dar com a vassoura naquele homem que está dormindo com a minha mãe, porque o único homem que eu sempre soube era eu que dormia com ela. E aquilo pegou-me, mas como criancinha fica no nosso disco duro, ok? Fomos uma família muito carente naquele país. Meu pai não tinha condições econômicas para vivermos. Pronto, era uma favela, como todos os portugueses, aliás, madeirenses, que para lá foram, que também nas mesmas condições. E era uma favela porque era de zinco-teto. E ali cozinhava-se com petróleo, com querosene. Não havia gás, o gás era caro naquela época lá na Venezuela. E havia que poupar para ele mandar um dinheirinho para cá para pagar as fazendas que tinham comprado. A vida de imigrante é difícil, independentemente do contexto económico que estejamos, é difícil porque as pessoas começam num país diferente, uma língua diferente, no caso da Venezuela, e hoje em dia é fácil emigrar. Nós vamos ao Google, vamos à internet e nós sabemos minimamente para onde é que vamos. Naquela época íamos às escuras, as pessoas não tinham uma mínima ideia do que é que iriam encontrar, mas no entanto arriscavam e corriam esse risco. Porquê? Porque iam realmente ir ao encontro dos sonhos e procurar uma vida melhor. Voltou à Madeira para aos 15 anos regressar à Venezuela.
E comecei a trabalhar e a estudar noturno, de noite, para poder compensar a dívida do meu pai e ser alguém. Lembro-me que chegámos num sábado e no domingo o meu irmão já tinha um trabalho, o meu irmão Romelino já tinha um trabalho para mim na seção de verduras da mercearia. Mas na mercearia éramos simplesmente desempregados. O meu irmão era empregado dela, estava na caixa e pronto, eu comecei a... Foi aquilo que marcou, mas era uma vida bem rústica, onde era trabalhar 18 horas diário. Sim. Aqueles supermercados, mercearia, abriam às 6 e às 10 da noite ainda estavam abertos. Era bem duro. E domingo trabalhavam todos os dias. Somente davam meio-dia a semana de folga. Mas eram todos os madeirenses e todos os... E os portugueses madeirenses, mais que tudo, sofreram muito porque não tinham profissão nenhuma. E quando não têm profissão nenhuma, iam e agarravam o trabalhinho que os outros não queriam fazer. A história de Anaclete é semelhante à de outros membros da família forçados a sair da ilha em busca de melhores condições de vida. O meu avô ficou com carta de chamada para um país desconhecido, com uma língua diferente, onde não conhecia ninguém. O meu avô ficou na rua nos primeiros dias até encontrar um recanto para ficar. Só 5 anos depois é que encontra a possibilidade de vir à sua terra buscar a esposa e os filhos. A carta de chamada existia naquela época, é quando você tinha algum conhecido no estrangeiro. Então passava uma carta de chamada, sem isso você não conseguia sair. Eram estas cartas de chamada que se falava. Na altura foi um compadre do meu avô que o mandou chamar por uma carta. E assim foi que o meu avô conseguiu entrar na Venezuela. Cada despedida que eu fazia aos meus avós era quase uma despedida para sempre. Naquela altura não havia telefone, não havia estrada. O meu avô vinha às vezes 3 em 3, 4 em 4 anos e aquelas despedidas nunca irei esquecer. Naquela época, a comunicação que existia com os meus avós e com os meus tios era através de carta, porque não havia, na altura, telefone. A gente recebia às vezes 2 em 2 meses uma carta e depois levava mais 2 ou 3 meses para chegar lá a resposta. Podemos até ver aqui em primeira mão, portanto, isto aqui é uma colagem. Aqui está uma carta minha. Aqui eu escrevi ao meu avô e aqui contava eu que o pai tinha feito 5 barris de vinho, que a vaca tinha tido uma bezerrinha, portanto estava a ver as nossas conversas que nós tínhamos, os assuntos que nós tínhamos da época, era exatamente isso. O meu avô, ao saber destas notícias, ficava muito, muito contente, portanto a gente aqui via da agricultura, exclusivamente da agricultura, o meu pai era agricultor, a minha mãe também. De degrau em degrau, Anaclete Teixeira chega a empresário na Venezuela, aproveitando o nicho de mercado ainda por explorar. Eu optei por procurar um trabalho numa multinacional, onde me permitisse umas horinhas para continuar os meus estudos. E assim foi, afortunadamente. Essa empresa, uma vez, eu cheguei a ser gerente de vendas da empresa. Eu, com 17 anos, comecei a trabalhar ali. Aos 18 anos, era supervisor vacacional. Aos 19 anos, era supervisor regional. E aos 21 anos, era gerente de vendas dessa empresa na cidade de Valência. Aos 23 anos, eu fundei o Rei David, junto com o meu irmão, Lomelino,
E outro senhor também que, por circunstância da vida, também foi nosso patrão. E hoje em dia, esse rei David, que é em São Bernardino, que é uma zona judaica, ainda existe em suministrar, em importar os produtos que lhe fazia falta para o seu dia a dia, gastronomicamente falando, que é o glat kasher. Kosher ou kosher, tem 3 pronunciações. A palavra kosher significa produto apto para o consumo judaico ortodoxo. É isso. Tive um tempinho na Israel, olhando e aprendendo um pouco a cultura gastronômica judia. Foi uma aprendizagem que eu levei ao pé da letra. E na Venezuela eu não sou conhecido pela Anacleto Teixeira, senão sou conhecido por El Senhor David. O maior negócio surgiu com a importação de mais de 1.500 produtos exclusivos para a Venezuela. A Venezuela estava carente de tudo. A Venezuela, depois da independência de 1810, não tinha entrado ainda por um rumo promissor. Foram dificuldades e dificuldades e a agricultura foi abandonada. Era mais fácil importar que produzir. Uma espécie que está acontecendo também aqui na Madeira hoje em dia. Criei um grupo, criei um holding, que é King David Delicatessen. King David Delicatessen é a importadora e distribuidora de produtos exclusivos para a República Venezuelana e para certos países latino-americanos. Eu sou representante oficial da Ferrero para os países bolivarianos. Sou representante de massas Barilla italianas. Ferrero significa Kinder Bueno, Kinder Sorpresa, Raffaello, Moncherric, Tic Tac, as pastilhinhas, Nutella e um sinfim de produtos que pertencem à Casa Ferrero. Chegamos a importar muitíssimos contentores. De Ferrero importavam mais de 300 contentores ao ano para aquele país. E tínhamos uma faturação somente de importação na Casa Ferrero de 27 a 28 milhões de dólares ao ano somente em importação Ferrero. No ano 2004, começou a ser construído o Museu da Família Teixeira, no sítio da Fazenda Murta. Esta é a história do madeirense, é a história do imigrante, é a história de todas as famílias. A história temos que escrevê-la. Faço um apelo a todos e todas que me estão a ver. Neste museu temos mais de 3.000 fotografias nas áreas, expostas ao público, familiares e não só. Temos também aqui um espaço que é a Galeria Fotográfica do Povo, uma sala que temos ali, onde já o povo já está se incorporando ali, não é da família, porque o museu não tem sentido, como eu disse há bocadinho, não tem sentido ser um museu familiar, o museu tem que ser de todos. Foi feito com promessa, cuja promessa não era tão assim, era um pouco mais diminuta, era reconstruir o tilheiro, que era da família, que é a casa-mãe, tem por nome casa-mãe, e colocar algumas fotografias emblemáticas, antigas, da família, dos meus avós paternos, dos meus avós maternos, dos meus irmãos, dos meus tios, de certa família que nós tínhamos, era isso. Foi o que permitia o meu pai. Eu me lembro de cada recanto que isto foi construído, incluindo a capelinha em homenagem à Nossa Senhora de Fátima. Num dia pela tarde, o Matias junta-se a mim e me diz: eu quero um papel e uma caneta, que eu vou fazer aqui um desenhinho, que eu vou fazer qualquer coisa diferente lá em cima.
E aqui fui instantâneo, num minuto, e no outro dia começou a fazer. Portanto, admiração por pessoas assim é inexplicável. Ser o meu tio, mais ainda. A Venezuela é um país cristão, por maioria. Acreditam em Maria. A religião católica cristã predomina em Latinoamérica. Nossa Senhora de Fátima é aquela adrenalina espiritual de força que nos dá a todos os indivíduos luso-descendentes que estamos naquele país. Ser empresário de peso e com grande poder de compra obriga a segurança reforçada na Venezuela. Ainda assim, tal como muitos portugueses, Anacleto não escapou ao sequestro. Não são muitos portugueses que empresários têm isso. Um segurança custa dinheiro. Eu também fui sequestrado há 9 anos atrás. Você habitua-se a viver com segurança. Isso é igual com um telemóvel. Antigamente você andava, ia para um lado para o outro, ia para a festa, sem telefone. E este animal, hoje em dia, você vai embora e você regressa a 50 km para buscar o telefone em casa. Então, nós habituamos para tudo. É um mal necessário ter segurança naquele país quem pode pagar. Nem todos os seguranças são fiéis. Quando somos sequestrados, nós encomendamos a Deus e à Virgem de Fátima que nos ajude. Eu me despedi dos meus filhos, no meu silêncio. Foi um sequestro de uma noite, mas uma noite que foi milhares e milhares de horas, onde cada passo, cada respiração que eu fazia era despedir-me de alguém. E depois você diz que seja o que Deus queira agora. No início de dezembro de 2016, a tragédia bateu à porta da família Teixeira. O filho, de 25 anos, foi assassinado à porta de um dos negócios do pai. Meu filho foi assassinado e faleceu nas minhas pernas. Tinha por nome Reni Xavier Teixeira. Era a minha esperança. Era o filho que mais se preparou academicamente. 5 minutos antes estava comigo e veio uma força do mal. Chegaram na vida numa esplanada de uma das empresas minhas. No dia 4 de dezembro passado, às 5h10 da tarde, de regresso à ilha, o empresário madeirense quer imortalizar o filho e alguns dos familiares já falecidos. Decidiu criar um novo espaço no museu. Está exibida a sua estátua em bronze, igual com o avô, a avó, o tio e a tia. Estou terminando de construir um templo celestial para ele, no subterrâneo, mais abaixo, que vocês vão ver. Ele vai estar em estátua de cera ali também. Eu vou estar também ali com ele conversando, no sofá branco. O teto será o céu. A
A instabilidade na Venezuela provocou o regresso de milhares de pessoas a Portugal devido à falta de bens alimentares, farmacêuticos e o elevado grau de insegurança. Eu prefiro ser pobre na Madeira de porta aberta do que rica na Venezuela com as grades nas portas. Porque fez-me uma impressão, portanto eu vou aqui da Feijão da Morta com tudo livre, certo? E depois chego a Venezuela que faz uma certa confusão, cidade grande, muitos carros, todas as portas com grodes e o epa, o que é isto? Este país não é para mim. Então, emigrar nunca foi a minha opção, até porque eu tenho muito carinho onde eu nasci, e eu acho que já nasceu comigo. Então, eu até nasci aqui, mas é que nasci mesmo. Nasci na casa dos meus pais, cresci aqui, estudei aqui, casei aqui, vivo aqui, e por aqui é isso ficar. É triste, é uma triste realidade de se perceber e de se ver que as pessoas acabam por regressar à sua terra natal, fugindo um pouco daquilo que está a acontecer lá. São outros tempos, mas ao fim e ao cabo o enredo, o contexto económico, político e social faz com que as pessoas acabem por ter que, lamentavelmente, regressar de novo à sua terra. Chega um momento que você precisa de manter os funcionários, mas já mercadorias não há. E já não haver mercadoria para podermos distribuir e, porém, vender ao consumidor final, traz aquela consequência de que vais empobrecendo o teu grupo sem te perceberes. Os salários há que pagar, a nómina há que pagar, e por mais sacrifício que tu faças, ou que você faça, ou que nós façamos, nunca vai chegar a sair daquela escuridão que estamos metidos neste momento. Esperamos, repito, que as duas partes, tanto o Executivo Nacional como a oposição, a MUD, realmente chegam a um acordo, que o governo fique um pouco mais sensível, seja mais consciente daquilo que está a passar. Anacleto quer continuar a ser um cidadão do mundo e não vai virar costas ao país que o ajudou a ser um empresário de sucesso. O mundo precisa de mim e eu preciso do mundo. Vir de vez para a Madeira é fechar a porta ao mundo. E a ideia não é isso. O mundo precisa de mim e eu preciso do carinho mundial. Saúde. Saúde. Okay. Sejam vocês bem-vindos aqui ao Museu da Família Teixeira, que é o museu também de vocês.